Esse pronunciamento, não vou tratar de assunto que diga respeito à polêmica entre situação e oposição aqui no Senado. Acabo de ouvir um pronunciamento instigante da minha colega senadora Gleisi Hoffmann e já disse a ela que concordo em parte. Outra parte será objeto de debate futuro, porque hoje eu queria me ater, minha caríssima colega Gleisi Hoffmann, a um tema que me parece que deveria ser objeto de uma reflexão conjunta entre situação e oposição, pois é um tema da política externa brasileira. Me refiro à Venezuela. E me refiro à Venezuela não para, digamos, me ater unicamente às questões venezuelanas, mas trago esse assunto à tribuna do Senado porque eu creio que o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro e suas instituições democráticas não podem ser indiferentes àquilo que está acontecendo nesse país vizinho. Por razões econômicas, por razões políticas, por razões de segurança, aquilo que ocorre na Venezuela nos afeta grandemente. A Venezuela é um parceiro importante de investimentos, de comércio, e a situação de descalabro econômico que enfrenta esse país já está hoje afetando, inclusive, a possibilidade das empresas brasileiras que investiram na Venezuela receberem de volta o repatriamento da sua justa remuneração. A Venezuela pode se ver a braços com uma crise humanitária mais grave do que aquela que conhece hoje. As notícias que vêm a esse respeito são inquietantes. Fala-se, inclusive, no recurso a medicamento por seres humanos de medicamentos veterinários diante da carência de medicamentos para para o tratamento das doenças. Não é? Esta crise humanitária poderá gerar uma nova onda de refugiados que virão ao nosso país no desespero, buscando um refúgio, buscando um asilo, buscando um lugar seguro para viver. Nós temos uma fronteira longa, problemática, que separa a Venezuela do Brasil no estado do Amazonas, no estado de Roraima, uma fronteira que precisa ser controlada, vigiada, para garantir que ela não seja permeada, não seja por traficantes de drogas, traficantes de seres humanos, traficantes de armas. Enfim, tudo nos leva a querer, a desejar que a situação da Venezuela se estabilize e caminhe para a ordem dentro da democracia e mediante o diálogo entre o governo e a oposição. Nós estamos há 4 meses, senhores senadores, das eleições da Venezuela. A Venezuela, como disse, faltam produtos básicos, a inflação é galopante, a economia está em frangalhos, as filas são um tormento diário da população, especialmente da população pobre. E não é por pobreza desse país. A Venezuela é um país rico, é um país que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E ela não está situada numa região de conflito bélico, como é a situação dos países que produzem o petróleo no Oriente Médio. A Venezuela tem uma tradição democrática respeitável, a democracia na Venezuela se manteve pujante, mesmo em períodos em que ditaduras infelicitaram muitos países da América do Sul, inclusive o Brasil. No entanto, ela vive hoje uma crise econômica e uma crise política. O grupo que comanda a política da Venezuela, o grupo dirigente atual, se beneficiou de um período de bonança com a alta dos preços do petróleo. Hoje, infelizmente, o petróleo não atinge sequer 50% do preço que tinha quando o chavismo chegou ao poder. Embalado pela riqueza imediata, este grupo deixou de criar as bases sólidas para o desenvolvimento econômico e social da Venezuela. Esse edifício foi construído em bases frágeis, em base de preços de petróleo, na aposta de que eles se mantivessem altos,
e politicamente era sustentado pelo carisma extraordinário da personalidade de Hugo Chávez, que depois de morto é ainda objeto de um culto, um verdadeiro culto quase que religioso. Com a queda do preço do petróleo, o desaparecimento de Chávez e a sua substituição por um novo dirigente que não tem nem de longe as qualidades de agregação, as qualidades de infundir entusiasmo, de despertar na população mais pobre o sonho de uma vida mais próspera, mais igual. Os problemas desse regime são cada vez mais evidentes. É claro que o governo Maduro não está sendo capaz de lidar com a nova situação. E, em vez de promover ajustes, ele promove políticas econômicas no pior estilo populistas que só fazem agravar a situação. Mas o problema mais preocupante, senhor presidente, é a escalada autoritária. Desde o início de 2014, quando a população foi às ruas da Venezuela para protestar, o governo reagiu com violência, com arbitrariedade, com a prisão de opositores, com o controle cada vez mais rigoroso dos meios de comunicação e do próprio poder judiciário. Já não creio que os nomes de Leopoldo Lopes, de Daniel Ceballos, de Maria Corina Machado, de Antônio Ledesma, líderes oposicionistas ou presos ou, como é o caso de Maria Corina, impedidos de participar das eleições, já são por demais conhecidos dessa casa. Além deles, hoje existe mais de uma centena de presos de consciência, presos políticos na Venezuela, conforme denúncias de organizações de direitos humanos respeitáveis e de um grupo de trabalho das Nações Unidas que qualificou de detenção arbitrária a prisão de oposicionistas. Além das questões, os imperativos econômicos e políticos imediatos que deveriam levar o governo brasileiro a uma postura mais firme, mais consequente com a vocação democrática do nosso povo, há uma razão também constitucional, é que a prevalência dos direitos humanos é um dos princípios constitucionais que deve reger a nossa atuação internacional. Quando o assunto é democracia e direitos humanos, a questão de ingerência em assuntos internos em outros países deve ser relativizada, considerando que os Brasil e a Venezuela firmaram compromissos importantes, compromissos internacionais importantes que têm valor jurídico, não é? E que devem ser arguídos para a sua sombra e sob a sua égide promover uma mudança nessa situação de deterioração da democracia e dos direitos humanos. Eu me refiro, para não falar da Carta Democrática da OEA, me refiro ao Protocolo de Ushuaia sobre o compromisso democrático no Mercosul, que determina que a plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para a participação nesse bloco. Ora, a vigência de instituições democráticas, ela não se limita a simplesmente aferição de algum mecanismo formal ou na marcação de datas nas eleições, embora a marcação de data tenha sido um momento importante e saudado por todos nós. Mas a vigência de instituições democráticas diz respeito a questões relativas ao exercício democrático do poder público e a valores democráticos na vida da política, no exercício da política. Também são passíveis de caracterizar uma situação de ruptura da ordem democrática, não apenas o cancelamento de eleições, mas a utilização do poder público para silenciar, para intimidar, para acossar os opositores, para interromper a livre associação e as atividades dos membros da oposição política. A violação de freios e contrapesos no exercício entre os poderes de uma república também constituem um sinal
inquietante de ruptura da ordem democrática. É o que ocorre hoje com a preponderância do Poder Executivo exercido quase que unipessoalmente pelo presidente Maduro em relação à Assembleia Nacional, uma vez que ele governa e legisla por decreto pessoal, além da ingerência sobre o Poder Judiciário, que é apenas uma caixa registradora dos desejos do Poder Executivo. O Senado, meu caro presidente, não está de braços cruzados dentro dessa situação de crise da Venezuela. Nós já tivemos aqui, desde a legislatura passada, na Comissão de Relações Exteriores, sob a presidência de Ricardo Ferraço, a presença de Maria Corina Machado, que nos fez um relato da situação dramática do seu país. Tivemos, em seguida, já nessa legislatura, na minha presidência na Comissão de Relações Exteriores, a visita das esposas de Leopoldo Lopes, Lília Tittori, de Antônio Ledesma, Mites Ledesma, e da senhora Rosa Orozco, cuja filha foi assassinada por um membro da Guarda Nacional durante a repressão aos protestos de 2014. Em julho do ano passado, houve 2 missões oficiais do Senado à Venezuela, uma integrada por vários senadores oposicionistas e também da base do governo. Eu participei desta missão, que foi impedida de se deslocar do aeroporto de Caracas para o encontro com a oposição e também a visita aos presos políticos, impedida por uma ação orquestrada pelo governo. A visita seguinte, com os senadores da base governista, conseguiu diálogo com alguns dirigentes importantes da Venezuela. E eu saúdo essa possibilidade. Vejo aqui a senadora Vanessa Gargiotin, que participou ao lado de Teomário Miranda, ao lado do senador Requião, ao lado do senador Lindbergh, participou de uma segunda missão. Poucos dias após a realização dessas 2 missões, senhor presidente, houve um fato auspicioso, que é o anúncio pelo Conselho Nacional Eleitoral de que as eleições se realizariam no dia 6 de dezembro. Algo que a oposição e o conjunto das forças democráticas da Venezuela vinham colocando como objeto central da sua luta imediata. Foi uma das principais A satisfação, o atendimento dessa reivindicação foi recebida com muita alegria e com alívio. Eu mesmo aqui... Senador Aloysio. Pois não. Essa pequena interrupção do tempo de Vossa Excelência foi exatamente porque o painel eletrônico mudou. A partir de hoje, nós estamos tendo uma marcação de tempo de uma forma implacável, tecnologicamente mais evoluída. E, portanto... Vossa Excelência, desculpe e me permita que eu faça vinha abusando até da paciência de Vossa Excelência e do plenário. Dizer que está presente aqui nas galerias, o grupo da Marcha das Margaridas, do Rio Grande do Sul. E, inclusive, dizer que este movimento humanitário teve início exatamente em acontecimentos dramáticos no meu estado da Paraíba. Com a palavra, Vossa Excelência. São bem-vindos os representantes desse movimento. Essa notícia, a marcação das eleições da Venezuela, foi recebida com muita alegria por todos nós. Eu mesmo, aqui dessa tribuna, ressaltei que a marcação dessa data era um primeiro passo enorme, mas um primeiro passo, e que o Brasil deveria fazer valer o seu peso democrático, o seu peso diplomático, melhor dizendo, e o valor da sua democracia, para que as eleições se concretizem dentro de um clima de liberdade, de limpeza, de transparência, sem presos políticos, sem repressão. Eu enfatizei que era preciso que o governo e o Congresso Nacional trabalhassem de forma coordenada
para que o peso da nossa diplomacia pudesse ser exercido com toda a sua plenitude. Existem visões políticas diferentes nesta casa em relação à situação da Venezuela, mas a notícia da marcação da data das eleições acendeu uma esperança de uma maior convergência entre todos nós, no sentido de cobrarmos uma atitude mais firme no que respeita à preservação dos direitos humanos e das instituições democráticas da Venezuela. Eu registro uma manifestação do senador Lindbergh Farias, que disse o seguinte, à parte do meu discurso: daqui para frente, senador Aloysio, eu quero participar de qualquer esforço conjunto para que a gente garanta as eleições do dia 6, o processo democrático, uma eleição limpa, uma eleição transparente, como já existiram outras, com a presença de Jimmy Carter e de figuras internacionais. Eu quero lembrar que essas declarações do senador Lindbergh estavam sintonizadas com outros pronunciamentos do governo brasileiro. O comunicado conjunto, aprovado na visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, faz referência aos esforços do Brasil, abro aspas, aos esforços do Brasil e da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, para a promoção do diálogo político na Venezuela e para a realização de eleições legislativas com credibilidade, transparência e monitoramento internacional. Essa declaração conjunta da presidente Dilma Rousseff e do presidente Barack Obama. No entanto, senhora presidente, transcorridos meses da marcação das eleições, nós não temos muito a comemorar. A oposição, membros da oposição continuam presos, Maduro se mantém determinado a permanecer no poder a qualquer preço e descartou a presença de observadores internacionais para as eleições de dezembro, deixando no ar apenas uma possível missão de acompanhamento da UNASUL. Eu não quero entrar na diferença semântica entre acompanhamento e observação e monitoramento, não é isso que interessa. O que está em jogo, o objeto da declaração conjunta da presidente Dilma e do presidente Barack Obama e do propósito inicial expresso pelo presidente da UNASUL, o ex-presidente Samper, de que a UNASUL iria atuar no sentido de ajudar os venezuelanos a encontrarem no diálogo o caminho para eleições livres, legítimas. O que está em jogo, o objeto central dessas declarações é de que não bastava apenas no dia 5 a presença de alguns observadores para garantir a legitimidade indispensável para dar credibilidade às eleições. Sem o que essas eleições não teriam a virtude, um condão, de promover a pacificação da Venezuela, das diferentes correntes políticas da Venezuela dentro da democracia. Importante é que haja uma presença urgente para acompanhar todo o processo, desde a inscrição dos candidatos, a possibilidade, a campanha eleitoral, o acesso à rádio, à televisão, assegurar o caráter equitativo das oportunidades de proselitismo por parte dos candidatos, a delimitação isenta dos distritos eleitorais, de modo que não haja favorecimento dessa ou daquele, que não haja favorecimento dessa ou daquela corrente, mediante a definição de distritos que façam realmente sentido político, sentido histórico e não apenas atendo a conveniências da manutenção do grupo atual no poder. Ou seja, senhora presidente, é preciso que esta missão chegue logo, com urgência, para garantir que esse compromisso, firmado pela presidente Dilma Rousseff, que o compromisso expresso pelo chanceler Mauro Vieira perante a Comissão de Relações Exteriores, de que a UNASUL enviaria à Venezuela uma missão de longo prazo, uma missão
que tivesse condições técnicas e políticas para o acompanhamento de todo o processo, de toda a verificação do processo eleitoral e também para realizações legislativas no final do ano. Houvesse uma missão técnica e política. E eu digo isso, senhora presidente, porque não há possibilidade de nós termos um entendimento que permite a superação da atual crise sem que as eleições transcorram dentro de um clima que faça delas uma instância decisória absolutamente incontestável, que todos aceitem o resultado dessas eleições. Eu não tenho dúvida de que o grupo que atualmente está no poder terá chances de vitória, não apenas pela manipulação dos instrumentos do poder, que é preciso evitar, mas porque o chavismo é uma corrente política forte na Venezuela. Não adianta esconder o sol com a peneira. O chavismo é uma corrente política forte, é uma corrente que exprime o desejo de igualdade, o desejo de participação, e que está sendo frustrado pela crise econômica e pela ingovernabilidade em que esse país está cada vez mais mergulhado. Preciso encontrar um marco político para que haja uma convivência entre todos os setores. Eu sei que podem existir correntes da oposição que têm uma visão imediatista do processo político, que manifestam também intolerância em relação aos adversários que hoje estão no poder. Mas é preciso compreender que a disposição do diálogo da oposição, em grande parte cerceada, em grande parte inibida, pelo fato de que muitos dos seus dirigentes hoje estão presos. É preciso que os presos políticos possam sair dos cárceres, para que haja um diálogo efetivo entre o governo e a oposição, e que esse diálogo desemboque em eleições absolutamente incontestáveis. Por isso, senhora presidente, eu penso que dentro desse clima, digamos, de grande polarização política que existe no Brasil hoje, e que nem de longe se compara à polarização que existe na Venezuela, nós precisamos encontrar, em relação a esse tema da política externa, como já fomos incapazes de encontrar em outros temas, como ainda recentemente na aprovação dos acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, que garantiram o êxito da missão, da presença da presidente Dilma naquele país, é preciso que encontramos, sim, um terreno de entendimento. Não é? E esse entendimento deverá se dar, na minha opinião, a partir da disposição de todos em impulsionarmos o Itamaraty, para que o Itamaraty, na boa tradição da democracia brasileira, assuma as responsabilidades que cabem ao nosso país, que assuma as responsabilidades que decorrem do peso político brasileiro, como, aliás, aconteceu em 2004, quando o governo brasileiro e o Itamaraty participaram do monitoramento do referendo revogatório presidencial numa operação que contou com ativo envolvimento de vários países, notadamente os Estados Unidos, a Espanha e a Colômbia. Aquela foi a primeira ocasião em que o país esteve à frente de uma missão de observação eleitoral e penso que é possível, sim, retomarmos esse papel. A Comissão Carter já saiu da Venezuela. Era um ponto de apoio daqueles que buscavam, através da presença de um observador independente, que já havia atuado em outros episódios eleitorais da Venezuela, um ponto de apoio para que as suas denúncias, os seus pleitos tivessem repercussão. Mas existem lá ainda técnicos que trabalharam nessa missão Carter. Precisam ser aproveitados. Por isso é que não podemos perder tempo. O Itamaraty não pode, o Itamaraty que nessa atual gestão do ministro Mauro Vieira deu passos tão importantes no sentido da superação de alguns, digamos assim, impasses, de algumas debilidades, de algumas lacunas,
de algumas hesitações da diplomacia brasileira, de algumas limitações ideológicas da diplomacia brasileira, que o governo brasileiro atue nessa mesma senda, na senda que foi traçada por essa experiência, para que nós possamos ter uma solução pacífica, uma solução de diálogo, uma solução constitucional da crise política que afeta a Venezuela e que poderá nos afetar gravemente se não for resolvida. Muito obrigado, senhora presidente.